Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo, você e as questões, né, da prova de escrivão de polícia, do concurso, né, para a gente poder resolver, tá certo? Vai acompanhando aí, né, essas resoluções. Essa questãozinha aqui, professor, é do quê? Vamos ler? A sequência de figuras a seguir é ilimitada e foi criada com um padrão lógico. Legal. É uma questão sobre sequência, né? E aí, o que ele quer saber? Aí você já deu uma geral, já olhou, né? Tem, no caso aí, quadriláteros, como ele chamou, né? Brancos, né? No caso, claros, escuros e asteriscos. Muito bem. É correto afirmar que o termo que possuía, ao todo, 63 quadriláteros escuros possui um número de asteriscos igual a quanto? Perfeito? Uma questão que eu achei aí bastante o quê? Trabalhosa, né? E aí, então, vamos entender o que acontece aí para essa situação, né? Uma questãozinha que ela tem duas sequências. A sequência dos quadriláteros, os quadradinhos, né? E a sequência dos asteriscos. Para você poder determinar a sequência dos asteriscos, você tem que saber em que posição se encontra o elemento de número 63, tá certo? Então, eu fiz o seguinte, na primeira figura, tá aqui, certo? Eu tenho dois claros, um escuro, total de 3 quadriláteros, e um asterisco, tá bom? Na segunda figura, dois claros, 3 escuros, né? Tá bom? Eu tenho 5 quadriláteros no total e 3 são os asteriscos. Na terceira figura, ok? 2 claros, 5 escuros, total de 7, 6 são os asteriscos. Na quarta figura, o que eu tenho aqui no caso, né? Eu tenho 2 claros, 7 escuros, 9 no total e 10. Né? E ele quer saber quantos asteriscos eu tenho naquela figura que apresenta, né, no caso aqui, 63 escuros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender como achar a posição dessa sequência e, a partir daí, então, né, poder calcular a posição. E, a partir da posição, eu descubro o total de asteriscos. Né? Esse é o raciocínio lá. Então, os claros não vão ajudar, porque, com certeza, eu vou ter 2, né? Sempre eu tenho 2 aqui. Isso não me ajudou. Agora, e os escuros, né? 1, 3, 5, 7, né? 1, 3, 5, 7. E eu continuo. 9, 11, 13, 15. Eu poderia continuar porque é uma PA de razão 2. Perfeito? Eu poderia fazer isso daí, é uma PA de razão 2. Porém, eu vou fazer algo mais rápido, né? Algo mais rápido aí no caso. Se você observar, né? Na primeira figura eu tenho 1. Na segunda figura eu tenho 3. Na terceira figura eu tenho 6. Né? E na quarta figura eu tenho 7. O que eu posso observar? 7 é quase o dobro de 4. Se eu fizer 2 vezes 4, dá quanto? 8. Para conseguir 7, eu tiro 1. Né? E aqui, vamos ver se é verdade? 2 vezes 3 é quase 5. Mas eu tenho que tirar 1. Né? Aqui, 2 vezes 2 dá 4. Se eu tirar 1, tá certo? Dá 3. Então, como é que eu faço para obter os escuros, né? Eu vou pegar a posição, multiplicar por 2 e tirar 1. Esse é um tipo de raciocínio, a não ser que você queira ir somando, né? De 2 em 2, tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Eu pego 2 vezes o primeiro termo e tiro 1. Legal? Então, eu tenho 63. O que é o 63? Ele é quase 2 vezes 32, é isso? 2 vezes 32, 64, menos 1. Então, significa que é a 32ª posição. 32 vezes 2, 64, menos 1, 63. Isso para quem não quiser ir pulando, isso para quem não quiser usar o termo geral de uma PA.
Então, o termo geral dos escuros, né, vai ser 2n menos 1. Chama-se termo geral. É aquela fórmula que gera os elementos. Então, eu estou falando do 32º elemento. Legal? Então, agora eu vou pensar nos asteriscos. Né? Como é que eu chego nos asteriscos? Os asteriscos, eles são chamados de números triangulares. E os números triangulares, né, também têm um raciocínio para ele aí no caso. Né? Então, a primeira figura tem um asterisco, na segunda tem 3, na terceira tem 6, e assim sucessivamente no caso, tá certo? Então, como é que eu vou chegar nessa situação? O número, né, no caso aí triangular, é para você pensar, para não ter que montar até lá, porque também daria, ó, aumenta 2, aumenta 3, aumenta 4, não é isso? Aumenta 5 e você poderia fazer, só que é até o 32. Então, como é que eu acho, né, os chamados números triangulares? A ideia é assim, ó, como que eu cheguei no 1? Eu vou pegar a posição dele, multiplicar pela próxima e dividir por 2. Né? São coisas difíceis de enxergar. Ele misturou duas sequências clássicas aqui. Então, como é que eu acho 1? 1 vezes 2 dá 2, dividido, né, por 2 vai dar 1. Então, eu faço isso. Eu pego o número, né, a posição eu multiplico pelo próximo. Vamos ver se é verdade. 2 vezes 3, tá certo? Divido por 2. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. A próxima, né? O que eu vou fazer? 3 vezes 4. E divido por 2. 3 vezes 4, 12. Por 2 deu 6. Próxima, né? Eu tenho lá 4 vezes o 5, dividido por 2. 20 dividido por 2, né? No caso, eu tenho lá. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a posição dele, a próxima, e dividir por 2. Então, eu vou pegar o 32, que é a posição que eu descobri, vezes a próxima, que é o 33, e divido por 2. Legal? Quanto vai dar isso, professor? 32 dividido por 2 dá 16. Então, eu vou fazer aqui, ó, 33 vezes 16. 48, né? Bom, 48, professor. 18, né? Vai 1, tá certo? Aqui, de novo, 18 mais 1, 19. Aí eu tenho, né? 3 e 3. Somando isso, 8, 2, 5. Então, quantos asteriscos eu terei? 528, tá certo? Então, são duas sequências clássicas, já apareceram em várias questões da prova da VUNESP, né? Por isso que não é uma novidade, porém, elas apareceram separadamente. E aqui apareceu em conjunto. Classifico como uma questão difícil, porque se eu tentar construir de outra maneira, vai dar trabalho passo a passo aí no caso, tá certo? Portanto, a questão tem alternativa B de bola, valor 528, tá certo? É isso aí. Mais uma questão entregue, a questão de número 58, né, da prova do escrivão da Polícia Civil, tá? Mas fica por aí, aguarda, porque tem mais questões, porque, né, a prova ainda está mais lá para frente, algumas questões para completar. E acompanha, porque as dicas são boas, tá certo? Então, até mais, até a próxima lá. Tchau!